Bom dia, senhores! Mais um Drops Entre Vós, nosso pré-jogo, né? Mais um pré-jogo. Não sei se vocês estão motivados para falar de jogo do Inter, né? A paulada foi grande na quarta-feira. Mas é aquela coisa, né? Dia de Inter, dia de Colorado, né? No domingo, 6h15 da tarde, contra o Fluminense. Reencontro, né? Finalmente o reencontro contra o Odair, né? No primeiro turno, o Fluminense venceu o Internacional por 2-1. Mas era o Maurício Dulac, né, o seu auxiliar na Casa Mata. Agora, de fato, né, o Odair vem a Porto Alegre reencontrar o Internacional. Talvez não no seu melhor momento, Leandro Bez, né? Mas vai reencontrar um Internacional completamente diferente do primeiro turno. E a gente está aqui com o nosso Leandro Dias, da Netflu, parceiro aqui do Voz do Gigante, para ver se o Fluminense vem igual, vem diferente, em relação ao primeiro turno, vem melhor, né? Como é que vem o Fluminense. Então, deixa eu apresentar a vocês, Leandro Bez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, meu xará, Leandro Dias, grande abraço aí. Vamos falar de Inter e Flu, né? O retorno de Odair Hellmann contra Osmar Loz, na verdade, né? Que fase, né? Que fase vivemos. Leandro Dias, prazer te ter aqui no Voz do Gigante. Fluminense vem melhor, vem pior ou vem igual ao primeiro turno? Bom dia, Lucas, meu xará, Leandro. Prazer estar aqui de novo. Bom dia. Cara, na verdade, é uma grande incógnita esse Fluminense que vai jogar com o Inter, né? Porque são muitos desfalques, vamos falar já sobre eles. Jogadores afastados com Covid, outros machucados. É um time que do meio para frente a gente tem muitas dúvidas. E a torcida do Fluminense com muita preocupação. Mais do que isso, mais do que qualquer outra coisa. Mas o que parece, sim, pelo menos vendo de longe, né? E eu lembro do primeiro turno, o senhor estava aqui muito preocupado com o Fluminense, né? E acabou vencendo aquela partida do Internacional 2-1, né? 2 gols de pênalti do Nenê. Olhando a tabela, assim, né? Confesso que eu não tenho olhado muitos jogos do Fluminense. Olhei o jogo contra o Grêmio, né? Que acabou perdendo por 1-0. Até acho que não jogou tão mal assim, né? Vi outros jogos também. Mas parece que o time melhorou, né? Tanto é que tá ali, né? Na briga pelo G4, né? Próximo da liderança até certo ponto. Melhorou em relação ao primeiro jogo, acredito, né? O que acontece? Na verdade, a melhora do Fluminense, ela passa muito por resultados e não de desempenho, né? O Fluminense não joga um bom futebol. Naquela ocasião, quando eu estive com vocês aqui no primeiro turno, a minha preocupação, ela na verdade se justificou, porque o Internacional fez o primeiro tempo bom, poderia ter vencido por um placar até maior, fez 1-0, o Guerreiro dando muito trabalho para a nossa defesa. E aí o Fluminense acha 2 gols de pênalti e ganha a partida. No segundo tempo, eu achei que o Inter realmente não foi tão bem como no primeiro e a gente ganha o jogo. E o Fluminense ganhou muitas partidas nesse ano, nesse brasileiro, assim, sem jogar muito bem, dando a bola para o adversário muitas vezes, espreitando, de vez em quando contra-ataque. Não é um time de muitos contra-ataques, é um time de aproveitar as poucas oportunidades que cria. Então, o Fluminense melhorou no quesito resultado, mas a apresentação, futebol mesmo, tanto que nesses 2 últimos jogos que o Fluminense perdeu, o futebol, assim, a gente diz aqui no Rio, os tricolores, que, bom, a sorte acabou, porque o Fluminense manteve o seu padrão de jogo e dessa vez o resultado não veio. Claro que algumas partidas o Fluminense foi bem, jogou um bom futebol, padrão Odair, né? Um bom futebol contra o Santos, ganhamos de 3-1, um jogo seguro contra o Fortaleza lá, ganhamos de 1-0. Outras partidas também, empatamos com o Atlético Mineiro, fazendo um primeiro tempo muito bom, até acima do padrão que a gente tem acostumado. Mas nas 2 últimas partidas que enfrentamos times reservas, misto, e o Fluminense com sua equipe principal, não fizemos gol. Contra o Grêmio poderia ter vencido também por um placar mais dilatado. E diante do Palmeiras, caras, assim, o Palmeiras sequer fez força. O Palmeiras estava com 12 jogadores. 12. Tudo bem, o elenco é muito homogêneo, sai um, entra outro, o nível mais ou menos se mantém, mas não dá para você sequer ameaçar o adversário que estava com 12 desfalques. O Fluminense perdeu por 2-0. Então, é um time que não inspira, continua não inspirando a confiança de seu torcedor, e hoje essa 8ª colocação, ela reflete mais claramente o que é o Fluminense nesse campeonato. Talvez seja o melhor dos piores, né? O futebol está muito nivelado por baixo, você tem 2, 3 ali que jogam futebol um pouquinho melhor, e o Fluminense naquela turma dali talvez seja o melhor dos piores. Eu acho que essa 8ª colocação reflete
o desempenho do time no campeonato. Leandro Bess. Eu até comentava com o Leandro Dias, na live que eu participei do pessoal do Netflu, na sexta-feira à noite, que eu não sei se daqui a pouco, Lucas, esse jogo desse domingo não vai valer por um confronto direto lá no final, porque a gente vê o Fluminense aí disputando a oitava colocação, o Inter, do jeito que tá, não há muita esperança de se manter brigando pela ponta, sinceramente. Então, daqui a pouco eu não sei se o Fluminense não sobe um pouquinho mais, o Inter não cai um pouquinho, e daqui a pouco eles não vão acabar disputando mesmo a posição do final do campeonato. Pré-Libertadores, talvez? Vai saber, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse Inter aí, que virou uma bagunça, vamos combinar, né? Ninguém mais sabe o que está acontecendo ali, como é que vai ser esse futuro desse time. Então, sei também se daqui a pouco o Inter não vai poupar alguém, né, Lucas, para pensando no Boca Juniors, enfim, na próxima semana. Então, tá tudo muito anuviado, assim, né, ali no Beira-Rio. Então, me parece um jogo muito importante, jogo fundamental, não só pelo retorno do Odair a Porto Alegre, ao Beira-Rio, né, enfim, por si só já é algo um tanto marcante, por tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos, mas principalmente em termos de tabela. Daqui a pouco, chegar no fim do ano, tendo que disputar com o Fluminense um lugar, daqui a pouco numa pré, daqui a pouco tentar voltar ao G4, porque, sinceramente, o Inter atual de Abel, Leomir, Osmar Loss, ele não inspira confiança alguma, né? É verdade. Deixa eu te perguntar, Leandro, a partir da troca que o Inter fez, né, do Eduardo Cudê pelo Abel Braga, é claro que o Abel esteve aí no Fluminense, é um cara que tem uma história com vocês também, né, campeão brasileiro. Como é que vocês enxergam isso que está acontecendo aqui embaixo, hein? Com muita... Foi o que eu falei até na participação do nosso xará aqui no nosso canal no Netflu. É uma surpresa, entre aspas, né? Assim, essa troca de comando no futebol brasileiro, ela é mais do que comum. Acaba que surpreende um pouco, porque daqui do Rio a gente via o Eduardo Cudê fazendo um bom trabalho no Internacional. Claro, tinha uma certa irregularidade também em desempenho, pelo menos nos jogos que eu vi do Internacional, mas era uma equipe que tinha uma cara. Ele colocou o time com dois atacantes. De vez em quando as pessoas às vezes se prendem muito à posição e não à função, né? Tá jogando com 4 volantes, 3 volantes, mas às vezes não era isso. Às vezes o cara é volante, mas está com uma outra função e ele consegue desenvolver essa função, ou não. Mas assim, a gente ficou um pouco... o mais surpreendente foi a opção pelo Abel. Por mais história que ele tenha com o Internacional e tem aqui com o Fluminense, a gente tem o maior carinho por ele, mas depois da última passagem que ele teve no Fluminense, assim, a gente entendeu que o Abel, com todo o respeito à carreira dele, o grande cara que ele já poderia se aposentar. Depois ele teve 2 trabalhos muito ruins no Vasco e no Cruzeiro. O Abel me parece já um cara desatualizado e a gente fica surpreso, porque o Inter, entre aspas, evolui com um treinador de nova geração, com um cara com boas ideias, e aí a impressão que passa é que retrocedeu, né? Deu 3 passos para trás, e essa preocupação que vocês colocaram aqui no início, ela é bem justificável. O que esperar agora de um time que estava brigando pelo título quando você contrata o Abel Braga? É uma preocupação de vocês muito plausível, e realmente não acho impossível brigar ali por um... Talvez até pode abrir, amigo, se bobear até G7, hein? Eu acho que a chance é grande de um time brasileiro ganhar Libertadores, Copa do Brasil está lá entre os primeiros. Então pode rolar G7 até G8. E aí, claro, o Inter é candidatíssimo e o Fluminense também, né? Foi o que aconteceu no passado, né? O Inter com o Zé Ricardo acabou classificando graças ao título da Libertadores do Flamengo, né? E o Atlético Paranaense temos passado, né? O Atlético Paranaense nos ganhou a Copa do Brasil, nos passou no Brasileiro e nos colocou na Libertadores, né? Foi isso que aconteceu. Mas nosso pré-jogo, vocês já sabem, né? A gente tem uma parceria com o Stat Inter, né? Que faz os nossos cards aqui pra gente destrinchar esse Fluminense do Odair Hellmann. Vamos ver se bate aí, Leandro Dias. Qualquer coisa, tu dá um grito aí. Vamos pro nosso primeiro aqui, ó, que é o provável time, né? De olho no adversário. O Fluminense é o 8º colocado, vem de 2 derrotas seguidas, né? 2 vitórias nos últimos 5 jogos e a campanha no Campeonato Brasileiro. 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora de casa, que é o caso, né? Agora contra o Internacional, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Uma campanha que não agrada, né? Perdeu mais do que venceu. Marcou 29 gols em 21 jogos, tomou 24. É um time que, enfim, né, faz
faz seus gols, mas também toma também. Provável time no 4-1-4-1. Vamos ver se bate aí, Leandro. Muriel, Calegari, Digão, Lucas Claro e Danilo Barcelos. Yuri, Iago e Hudson. Nenê, o Wellington Silva, que o Leandro Bessa tem muita saudade do Wellington Silva. Nossa, e muito. Felipe Cardoso, né, lá no comando de ataque. É por aí, meu caro Leandro Dias? É por aí, é por aí. Eu acho que vocês mandaram bem. Eu acho que é uma escalação possível também, poria essa. Há a possibilidade do Marcos Paulo jogar, tem uma chance. O Luiz Henrique, talvez, que é um menino aqui da base, que apareceu muito bem esse ano. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria nesse time aí, talvez invertendo o Nenê com o Wellington Silva. Talvez o Nenê pelo lado esquerdo, ele tem atuado assim como um ponto esquerda, e o Wellington Silva pelo lado direito. E a curiosidade desse time aí é o Hudson, né? Vocês devem conhecer bem, apesar de não ter atuado por nenhuma equipe gaúcha. É um jogador já conhecido no cenário nacional, e que tem jogado, meus amigos, pasmem, às vezes como segundo atacante. Ele é um meia no Fluminense mais avançado que o Odair. Lembra muito o Patrick, talvez, né? O Patrick nos seus aros. O Patrick é um pouquinho mais ofensivo, né? Mas o Odair colocava, né? O Edenilson e o Patrick mais como ponta, às vezes, né? A diferença é que o Patrick e o Edenilson são jogadores de muita força física. O Hudson é um cara que é um cara mais lento, né? Um jogador que eu acho que tá atuando fora de posição. A gente tem falado aqui no Netflu. O Hudson jogando, às vezes, Fluminense, às vezes que marca pressão, essa marcação sem a bola varia muito. Às vezes o Odair coloca o time para fazer marcação alta, bloco médio, bloco baixo. Mas quando faz marcação alta, é o Hudson que está marcando junto com o centroavante. É uma curiosidade, a gente acha um absurdo, que o Hudson é o jogador para ser o primeiro homem ali, né? Da marcação. Sim. E o Dodi, que era o titular, é que estava fazendo essa função de ser o primeiro homem para poder buscar bolas com os zagueiros. A gente não entende isso, né? O Dodi é um jogador que não joga mais no Fluminense, né? Teve um problema aí contratual, está fora do clube. Ele deveria jogar uma posição mais central do campo, auxiliando, né, os laterais e os outros meio-campistas. O Iago está voltando, né? O Iago estava com Covid-19, a torcida entende que é o nome mais, vamos lá, que se assemelha com o estilo de jogo do Dodi, e o Yuri, que deve ser aí a grande novidade, jogando na frente da zaga, é um jogador muito voluntarioso, tem um bom poder de marcação, mas com a bola nos pés bastante limitado. E o Wellington Silva, acho que o Lucas Colar fez uma ironia com o Leandro Reis, é inacreditável o Fluminense requisitar a volta desse atleta. Ainda mais o Odair, que não usava ele no Inter como titular. Ele era sempre o 12º, 13º jogador do Inter. Um jogador que está com 27 anos, ainda é uma promessa aqui no Fluminense, tem um salário altíssimo, renovou o contrato por mais 2 anos. É difícil de entender certas coisas aqui. Um jogador que não apresenta rendimento, é um ciscador, né? Dribla e toca para trás, ou toca errado para frente. Enfim, o Odair gosta desse atleta. E eu acho que vai começar jogando sim o Fluminense aí. Esse 4-1-4-1 é batata. Deve ser esse esquema mesmo, mudando uma ou duas peças, mas eu arriscaria esse time também. Eu digo do Wellington Silva, né? Porque é um jogador que justamente isso, tu definiu bem, né? Um jogador que veio com uma grande promessa, né? Alguns chegaram a comparar ele com o Tyson quando chegou aqui, pela velocidade, né? Pelo jogador promissor que era, né? Quando foi para o Arsenal da Inglaterra, acabou tendo uma lesão, né? Acabou voltando. Mas nunca conseguiu vingar no Inter, né? Nunca teve grande chance. Chegou a renovar o empréstimo, né, Lucas? Renovamos o empréstimo, né, com ele, né? E mais, né? Ele foi titular na final da Copa do Brasil a partir da lesão do D'Alessandro, né? E acabou não acontecendo naquele jogo o Wellington Silva, né? O Wellington Silva, gente, assim, ele tem 27 anos e ele já é bem rodado. O Wellington Silva já passou por várias equipes pequenas da Espanha, jogou no Almeria, jogou no Ponferradina, jogou no Bolton da Inglaterra, porque ele saiu muito cedo do Fluminense e foi comprado pelo Arsenal da Inglaterra com 17 anos. Ele ali era uma grande promessa, chegou a fazer dupla de ataque com o Fred, mas ficou pouco tempo e foi embora para o Arsenal. Na verdade, ele nunca jogou no Arsenal, né? Teve aquele problema lá com quantidade limite de estrangeiros, e aí o Arsenal emprestou ele 5 ou 6 vezes. Nunca utilizou esse menino. E hoje ele já não é mais um menino, né? Já tem 27 anos. É um jogador que você olha para ele, olha e fala, esse cara sabe jogar.
né? Você não dá para dizer que o Wellington Silva é um pereba. Um cara que tem técnica, tem uma boa capacidade de drible, velocidade, mas um jogador muito pouco objetivo, faz poucos gols, erra, ele tem uma deficiência muito grande que é na escolha das jogadas, escolhe mal as jogadas, né? Então, é um jogador que a gente não entendeu. Muitos tricolores gostaram quando ele voltou. Eu, sinceramente, que acompanho um pouquinho da carreira dele, não entendi por conta dessa falta de regularidade dele na carreira inteira. O Fluminense traz ele, o contrato estava para acabar, e renovou o contrato dele. E ele não tem um salário baixo, né? Talvez não tenha renovado pelas mesmas bases que recebia até quando estava aí no Internacional emprestado, mas é um jogador que onera a folha salarial e que não apresenta desempenho esportivo. Deixa eu puxar o segundo card aqui, que são as estatísticas do Fluminense, em parceria com o Stat Inter aí, ó. As estatísticas do Fluminense, segunda equipe que mais sofre faltas, 17,38, inclusive é um aspecto que o Abel estava reclamando muito aqui no Inter, né? Que poucos jogadores têm essa característica de 1-1, o Inter tem poucas faltas a seu favor, né? Terceiro time que menos dá passe longos, né? São 34 por média, né, em jogo. Segundo, com menos grandes chances criadas em Brasileirão. Foram 21 grandes chances criadas em todo o Campeonato Brasileiro, né? Então, é um time que cria muito pouco aí, né, no comando de ataque. Fragilidades. Apresenta dificuldade quando tem seus lados do campo sendo explorados, né? O Inter deve ir com Rodinei e Wendel, né, meu caro Leandro Bez? O Heitor está suspenso. E o Moisés está machucado, né? Então, o Wendel e Rodinei devem jogar. E possui dificuldades para criar chances claras de gol, né? Como já foi apresentado ali em cima. Os destaques. Quando o Nenê consegue ficar próximo da área, atuando mais pelo meio, o Fluminense costuma ser perigoso. Leandro, tá correto? Tá mais ou menos? Te preocupa mais as fragilidades ou te empolga mais os destaques do Fluminense apresentado pelo Stat Inter? Cara, tá corretíssimo. Eu acho que eu não teria nada mais para colocar. É isso mesmo. Essa estatística ela é preocupante e ela é muito real. O Fluminense é um time que cria muito pouco, é um time que chega pouco, mas tem aí a nosso favor um grau de eficiência muito grande. O Fluminense passou outubro inteiro invicto, foram 4 vitórias e 3 empates, chegando pouco à área adversária e fazendo gols. É um time que tem uma eficiência muito... Por 4-0, você pensa, 4-0, arrebentou. O Fluminense chegou 5 vezes, fez 4 gols. Um aproveitamento de 80%. Acho que nem o Manchester City, nem o Liverpool tem esse aproveitamento de 80%. E o Fluminense é uma constante, foi uma constante durante, especialmente o mês de outubro. Vocês colocaram algo muito interessante sobre o Nenê. Eu concordo com essa análise, o Nenê é um jogador, é o artilheiro do Fluminense na temporada, tem 19 gols, muitos gols de pênalti. Então, quando não sai gol de pênalti, o Nenê é muito pouco útil. Eu não sei agora exatamente a quantidade de gols de pênalti, mas eu acho que chega perto de 50% da quantidade de gols que ele fez. 2 contra o Inter, né? 2 contra o Inter. 2 contra o Inter. E ele bate pênalti muito bem. Mas ele, mais uma vez, tem sido mal utilizado pelo Odair. Jogou muitas vezes na ponta direita, meio que emulando o D'Alessandro aí no Internacional. E agora ele vem atuando na ponta esquerda. A gente tem um programa aqui, todas as segundas-feiras, que é a nossa mesa redonda, chamado Netflu na Rede, e dessa última segunda-feira a gente debateu o mapa de calor do Fluminense contra o Palmeiras. E a gente percebeu o seguinte, o Fluminense jogou basicamente com um homem no meio-campo, que era o Dodi. Porque do lado esquerdo estava o Nenê e o Michel Araújo se revezando ali na ponta esquerda, do lado direito o Hudson, jogando como meia-direita, ponta direita, e no meio só o Dodi. Então o posicionamento do Nenê prejudica o Fluminense, porque a gente não tem, como essa análise colocou, e muito bem feita, próximo do gol, que o Nenê é quase um kicker, um finalizador. O Odair joga ele para o lado esquerdo para poder marcar o lateral adversário. No jogo contra o Palmeiras, gente, vocês não vão acreditar, o Danilo Barcelos, que é lateral esquerdo, chegou a estar mais à frente na marcação do que o Nenê. O Nenê, às vezes, jogando quase como um lateral esquerdo sem a bola. A gente acredita. A gente pode acreditar que a gente acredita. A gente acredita. É um negócio assim, difícil de entender, que você prejudica o seu próprio time. Você tem um cara que finaliza muito bem, que tem um passe curto ali interessante, você bota ele do lado do campo, já com 39 anos, para poder virar auxiliar de lateral. Vamos ver se nesse jogo o Odair centraliza mais o Nenê, para que a gente possa utilizar
as melhores características dele. Não faz sentido colocar ele para marcar o lateral, né? Já que estamos falando dele, ele é o destaque, né, do nosso Stat Inter aqui, deixa eu puxar esse aqui, ó. Olho nele! Mesmo não vendo sua melhor fase na temporada, nem uma das principais figuras do Fluminense para o jogo, principalmente por conta dos desfalques que tem o Fluminense. Voltou ao time contra o Palmeiras após ficar de fora durante 2 jogos e será peça importante no setor de criação. É o Nenê mesmo, né, Leandro? Apesar de tudo isso que tu falou, o Nenê ainda é o principal destaque desse time do Fluminense. Sim, eu só discordo da última frase, será importante no setor de criação, porque o Nenê, do lado do campo, ele não tem criado, né? Esse é o grande problema de posicionamento do Odair Helma. A função que o Nenê desempenha em campo, ela atrapalha o seu próprio desempenho e atrapalha o Fluminense. Então, e o Nenê, mesmo centralizado, vamos falar a verdade, ele não é um grande criador, o Nenê não é um camisa 10 clássico, o Nenê é um meio atacante, é um cara que vai chegar na área, vai pisar na área para finalizar, que vai dar aquele último passe ali, mas não é um cara cerebral, é um jogador que inclusive carrega muito a bola, né? Então ele tem uma característica, por exemplo, totalmente distinta do Ganso. A grande discussão aqui no Fluminense é joga Ganso ou Nenê. No meu time acho que joga os dois, porque são jogadores de características totalmente distintas. O Ganso, para mim, hoje funcionaria muito mais como segundo volante do que como meio atacante. Mas aí o que acontece? O Odair acha que os dois ocupam o mesmo espaço e prefere o Nenê, porque o Nenê tem mais gols. E aí, quando ele coloca o Ganso para jogar, o Ganso joga de costas pro gol. E o Ganso de costas pro gol, vocês sabem, não vai sair nada. Ele anda a 5 por hora. Então, o Ganso iniciando as jogadas com o Nenê centralizado poderia funcionar. Mas vamos ver de que maneira o Odair vai utilizar o Nenê nesse jogo de domingo. O que te parece, Leandro Bessa? Eu até comentava com o Leandro na sexta-feira. Me parece Bom, primeiro acho que a gente vai ter um jogo muito feio, né? Eu tô esperando um jogo bem feio. É bem possível. Um jogo bem feio, porque realmente o Inter virou um Kinder Ovo, né? Tu não sabe o que vai ser ele de dentro, né? Não sei se o Galhardo, como é que tá a cabeça do Galhardo, quem é que o Galhardo vai jogar, né? Enfim, depois de perder aquele pênalti lá em Minas. Então o Inter, para mim, virou uma grande incógnita. A gente foi do sonho do Eduardo Cudê ali de nos levar a um grande campeonato, ou projetar, pelo menos daqui a 21, a chance de ser campeão, para esse amontoado que virou agora, né? Com Abel, Leomir, Osmar Loss. Então eu estou esperando um 1-1 ou um 0-0, não estou esperando muito mais que isso. Fora disso, me surpreende. Tomara que dessa vez o Inter não fale por cima, como falhou lá no Maracanã contra o Fluminense, né? Que toda bola que vinha por cima era um abraço, era uma festa. É verdade. Leandro Dias, prazer te ter aqui. Pessoal que quer acompanhar o Fluminense pela Netflu, como é que faz? Bom, a gente está aqui no YouTube também, né? Nosso canal fortalecendo, só procurar aqui Netflu. E a gente tem o site aí, que vamos completar agora no dia 5 de dezembro, 12 anos no ar. É o site com muito orgulho mais acessado pela torcida do Fluminense há mais de uma década. E a gente tem fomentado muito também aqui o YouTube, com programação diária hoje, eu posso dizer, praticamente, né? Diária. Tem programa todos os dias, novidades pintando aí. Sei que estou falando para a torcida colorada, mas se querem saber mais do Fluminense, né, o próximo adversário, só acompanhar aqui a gente, Netflu, todo dia, tem resenha aqui. Então tá bem. Para quem não conhece, o Netflu realmente faz um trabalho brilhante e, poxa, não preciso nem dizer, né? Uma referência quando se fala em jornalismo independente identificado aí em relação ao Fluminense, né? A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, é muito difícil, a gente está dando nossos primeiros passos aqui, né? E é tudo muito complicado ser identificado aqui no Sul, mas lá para cima o pessoal faz um trabalho há bastante tempo, 12 anos no ar não é qualquer coisa, né? Não são 12 meses, né? São 12 anos, né? Uma vida quase, né? Aqui no Sudeste, cara, a galera começou cedo. Você tem o Net Vasco, que está no ar desde 2000, acho que foi o primeiro, né? Mais recentemente tem o Meu Timão também, lá do Danilo. Esteve aqui conosco também, né, o Bessone. Sim, Bessone. O Bessone, a gente não chegou a trabalhar juntos diretamente, mas trabalhamos no Jornal Lance também. Então tem uma galera muito boa aí que faz um jornalismo independente de qualidade. Isso é o mais importante. Então tá, Leandro Dias, obrigado pela participação, né? Sempre que precisarmos, sabemos que podemos contar com o senhor, né? Fluminense, acho que não nos reencontramos mais esse ano, mas ano que vem certamente aí vamos nos reencontrar e falar sobre
esse confronto. Leandro Bess, nos encontramos após o jogo, no nosso Mais 45, né? É verdade. Para repercutir essa partida entre Inter e Fluminense. Tomara, né, que um jogo decente, né? Não vou dizer que vitória do Inter, vitória do Fluminense, né? Mas um jogo decente. A gente está carente de um jogo decente faz algum tempo já, né? Faz um bom tempo que não tem. Então, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo. Te inscreve aí no Voz do Gigante. Estamos chegando a 40 mil inscritos por aqui. Então, fortalece aí e tchau!